o fim de uma das batalhas mais longas da história do mangá está cada vez mais próximo. O sentimento de que finalmente veremos esse desfecho começa a surgir. Um povo que espera com lágrimas em meio aos risos, guerreiros que deram e continuam dando seu sangue por esse propósito. A profecia das 9 sombras anunciada no passado. Será que finalmente o guerreiro da libertação trará o fim a essa tormenta? Será que o poder despertado por ele vai dar fim a tudo isso? Nesse vídeo você vai entrar junto conosco ainda mais profundo nas páginas desse mangá e descobrir o que acontecerá e tudo o que Oda deixou nas entrelinhas do desfecho da batalha mais importante do arco de Wano. E antes de mais nada, você tá no canal favorito do Eiichiro Oda, o canal Supernovas. Eu sou o Léo e vamos direto para esse vídeo. E começando de onde o último capítulo parou, vemos a cena da resposta de Momonosuke ao pedido de Luffy para que Onigashima saia do caminho. E pela primeira vez, antes que o futuro Shogun de Wano pudesse falar a palavra impossível, ele interrompe no meio lembrando-se da sua família e da frase emblemática da sua mãe: "Eu sei que você vai encontrar um caminho para reviver o clã Kozuki no futuro." E logo em seguida a isso, Momo se joga contra a caveira para tentar movê-la. Mesmo que não seja essa forma como ele vai conseguir mover ou salvar os guerreiros dentro do castelo, essa coragem súbita mostrou que ele finalmente começou a engolir os seus medos. Nós ainda apostamos na ideia de que, em vez de mover o castelo, ele irá usar as nuvens para salvar todos os aliados que se concentram no palco principal e trazê-los pelo céu da capital das flores, salvando eles e fazendo Luffy destruir Onigashima de uma vez por todas. E enquanto os balões sobem com as preces do povo de Wano, os guerreiros desceriam trazendo a boa notícia da libertação do país. Seria algo incrível, mas vamos esperar para ver qual desfecho Oda vai dar para esse momento. Então o foco muda para Luffy e Kaido e ambos estão se encarando. Algo que chama a atenção e é um pouco repetitivo é os fins dos capítulos desde o 1046, onde Luffy e Kaido se mantêm nas mesmas posições e expressões. Só que na verdade esse tipo de confronto, por assim dizer, é extremamente recorrente em One Piece com grandes vilões de arcos. Em Alabasta, por exemplo, o golpe foi feito de baixo para cima com o Gomu Gomu no Storm, em Dressrosa de cima para baixo com o Doflamingo no King Kong Gun. E destaque para esse, pois se assemelha muito ao que está acontecendo agora no mangá. Toda aquela tensão em volta ao país de Dressrosa para que o Luffy desse aquele último golpe e salvasse o país de uma vez por todas. E algo interessante sobre a aliança do Luffy e do LOL para derrotar o Kaido é que o capítulo 790, que é o desfecho de Luffy vs Doflamingo, aconteceu há 7 anos atrás. E outro fato curioso é que Momo e Kinemon foram apresentados há 10 anos. Ou seja, 10 anos de publicação até vermos Luffy vencer Kaido finalmente acontecendo agora no mangá. Mas voltando para a batalha, Kaido começa a provocar Luffy, o relembrando sobre Oden, e que o herói de Wano, como ficou conhecido, foi fervido até a morte e que depois disso Wano tornou-se a terra sem lei e de miséria que nós conhecemos hoje. E eles esperam ansiosamente pelo retorno dos seus salvadores. E enquanto isso, Kaido usa o seu fogo para se transformar em um dragão de chamas colossal que consegue derreter até mesmo Onigashima queimando seu outro chifre. E essa é sua forma, chamada Kaenyu Daiko, e ele se torna maior que Onigashima, se equiparando ao punho direito do Luffy. E bom, como vocês sabem, o Oda é um mestre quando se trata de referências históricas e de mitos a culturas, e não foi diferente nesses dois ataques nas formas de Luffy e de Kaido. A nova transformação de Kaido é pronunciada em kanji Grande Chama do Dragão, mas a grafia fonética soa como Kaen Daiku. Isso significa tambor ardente, que é um conto clássico de Hakugo, que nada mais é do que um drama de entretenimento japonês que carrega esse nome. E a escolha é clara, porque faz referência ao tambor de libertação, mesmo que seja na figura do vilão como Kaido é. Tecnicamente o Luffy vai bater nesse tambor. E logo em seguida Luffy se lembra do treinamento com o vovô Ryo, sobre em Wano eles chamarem a força do Haki como Ryo. E se vocês queriam prova de que o Kaido vai ser derrotado, tá aqui. Porque se o protagonista do Shonen se lembrou do treino, meu amigo, porque o vilão já era. Então Luffy parte pro ataque numa colisão insana entre Haki do Rei e chamas por todo o céu de Wano. E claro, a referência do ataque de Luffy também é incrível. O nome do seu ataque é Gomu Gomu no Bajrang Gun, ataque esse que faz referência a Bajrang Dali, o deus macaco. Também conhecido como Hanuman, é tão poderoso que quando recém-nascido tentou engolir o sol como se ele fosse uma fruta, e eu sequer preciso explicar as referências envolto a isso. E ele também era capaz, só com a menção do seu nome, curar todos os tipos de doenças, dores e tristezas de seus devotos, que nada mais é do que a mesma descrição dita por Nika no capítulo 1018 de Nika, o deus do sol. Mas isso não para por aí. Aí, editor, para a música.
Olhem só isso. Hanuman era conhecido por ser filho do deus Vayu, o deus do vento e das tempestades. Bajrang, o Hanuman, tinha uma forma humanoide de um macaco. E qual o nome da família de Luffy, incluindo seu pai e o seu avô? Os Monkey. E o que acontece sempre que vemos Dragon nesse mangá? Vento e tempestades. Sendo uma dessas a tempestade de raios que salvou o Luffy lá em Logtown. E por falar em Logtown, o capítulo em que Dragon é apresentado pela primeira vez no mangá, o capítulo 100, ele não só está em uma tempestade como despista os marinheiros com ventos. E tudo isso reforça a ideia de que Dragon tem alguma Akuma no Mi que consegue controlar ventos e as tempestades, ou até mesmo o portador da arma Uranus, nome esse que era do deus soberano das tempestades na mitologia romana. Guardem muito bem essa informação sobre as tempestades, porque no final do vídeo temos algo guardado para vocês. E continuando a falar sobre referências, temos algo interessante sobre o número 49. O curioso é que no capítulo 949 é o momento em que Kawamatsu reconhece Luffy como o grande homem, e esse é o momento em que ele faz a promessa de libertar o povo de Wano e derrotar Kaido. Ele reconhece Luffy e os samurais também. Para eles, Luffy é o novo herói do país. Kaido falou sobre o antigo herói Oden, que morreu queimado e também tenta queimar o próprio Luffy. É basicamente como dizer que ele é o novo herói do país. Mas nós sabemos que Luffy não morrerá. No capítulo 949 isso acontece e curiosamente nesse capítulo vemos Kawamatsu relembrar todos os momentos da batalha depois da morte do Oden. Vemos tudo na perspectiva dele. E aqui nós entramos na trágica história da destruição desse país. O Oda nos traz novamente um flashback mostrando a aflição do país de Wano. Nos é mostrado todo o âmago da maldade de Kaido e de Orochi, enquanto eles caçam os herdeiros do clã Kozuki e fazem Wano a terra sem lei e de miséria que nós conhecemos hoje. Eles matam todos aqueles que tentam se opor ao Shogun e dão o clã Kozuki como oficialmente morto. E em seguida vemos os Daimyo apresentados no flashback de Yamato, incluindo Shimotsuki, que é semelhante a Zoro. Semelhante não, igual. Olhem isso. Sabemos que o Oda desmentiu que ele fosse pai do Zoro, mas é impossível negar a existência de um parentesco entre eles, e o mesmo vale pro Ryuma. Ele pode até não ser o pai, mas pode ser o possível avô do Zoro. O Oda pode ter apenas tentado nos despistar, mas algo ainda será revelado sobre isso porque não tem condições, o cara é igual ao Zoro. E no flashback, Kaido pergunta se eles querem se juntar a ele e montar uma nova Wano, ou tentar uma guerra. E assim como vimos na Honra dos Samurais no capítulo passado, nós vemos agora nesse. Eles dão uma resposta óbvia para uma pergunta estúpida, e entram na batalha contra o Kaido. Não vimos o desfecho dessa luta entre eles, o Oda apenas corta e mostra os demais samurais sendo completamente derrotados pelo Kaido. Talvez ele esteja guardando essa luta para ser mostrada quando a gente for ver a relação que o Zoro tem com aquele Shimotsuki que é igual a ele. E então temos uma sequência terrível e pesada de páginas onde vemos tudo o que aconteceu com o país. Kaido força todos os homens saudáveis de Wano ao trabalho escravo nas fábricas em Udon, que destruiu toda a saúde do país, e o último quadro dessa página em particular é de quebrar qualquer um. A gente pode sentir um pequeno fragmento da dor desse país. Nós vemos uma mulher com seu filho recém-nascido nas costas, rastejando em direção a uma corda amarrada na árvore. É uma cena muito pesada. E ainda assim, lá em Udon, eles acreditavam na promessa da Toki sobre o amanhecer de Wano, mas de qualquer forma parecia que nenhum milagre poderia salvá-los. E o Orochi ainda parece tendo prazer em vê-los rir eternamente pelo efeito das Smiles. Todo o peso desse arco é gigante. A simbologia, a narrativa, tudo nele é forte e é por isso que esse desfecho do Guerreiro da Libertação será incrível. O que o Oda tem feito é genial para nos fazer sentir a emoção que ele quer nos passar. E então voltamos ao desgraçado do Orochi pegando fogo. E olha, pra quem viu o vídeo de review do capítulo passado, sabe que eu fiz de tudo pra tentar evitar falar desse maldito, mas infelizmente não tem jeito, o Oda não me ajuda, eu vou ter que falar nele. Ai, vamos lá. O Orochi tenta contra a vida da Hiyori enquanto ele tá pegando fogo, só que nesse momento, finalmente ele retorna. Denjiro aparece, saca sua espada e corta a cabeça do Shogun. O curioso aqui é que no capítulo 933, diante do Orochi, Denjiro teve que cortar a Komurasaki, que era a Hiyori, isso pra poder libertá-la daquela situação. E nessa página, nesse capítulo, ele finalmente corta o Shogun para poder finalmente salvá-la dessa tormenta. E foi aqui que me veio um raio de esperança. Na primeira aparição da Zoan de Orochi, ele tinha 8 cabeças. Sendo assim, uma foi cortada no início pelo Kaido, 6 foram cortadas nessa cena com os bainhas vermelhas, e finalmente essa foi a última, totalizando 8. O que era de se esperar, pois esse flashback foi feito para mostrar toda a maldade do Shogun para que no final ele finalmente fosse morto. E isso nas mãos daquele que mais teve que suportá-lo todo esse tempo, muito embora ele não esteja usando a segunda espada do Oden, que é a espada Ame no Habakiri, a espada da lenda da Yamata no Orochi. Cara, não é possível, até a matemática já provou a morte desse maluco, eu espero que o Oda não levante ele de novo. E é interessante o paralelo das duas serpentes dragão, Kaido e Orochi. Eles dois estão pegando fogo, estão prestes a serem derrotados, pois essa foi a mesma morte que teve Oden, o herói desse país. Ele foi fervido até a morte e agora os seus dois maiores inimigos estão prestes a morrer também. E é então que finalmente nessa última página dupla, vemos a cabeça de Orochi rolar, enquanto vemos escrito nos balões
balões que sobem aos céus, que Orochi desapareça. E entre esses quadros do mangá, vemos as onomatopeias dos tambores de libertação soando, anunciando que a liberdade se aproxima e que os desejos desse povo aflito estão se cumprindo. Os balões continuam a subir com o clamor deles: nos liberte desse inferno, nos dê um gole de água limpa. E finalmente vemos o guerreiro da libertação enfrentando o maior mal desse país. Ele está aqui para libertá-los dessa agonia. E no confronto dos ataques entre Luffy e Kaido, vemos uma colisão insana de hakis pelos céus. Os raios negros voam para todo lado e uma grande explosão acontece em meio às nuvens. E enquanto eles se encaram, o editor diz ao fim do capítulo: preparem-se para os seus desejos agora. Praticamente é um anúncio de que a batalha está chegando ao fim. E pelo visto, esse será o desfecho da luta entre Luffy e Kaido. Mas como eu disse anteriormente, estávamos guardando algo para o fim desse vídeo, sobre o que provavelmente irá acontecer no próximo capítulo 1049. Precisamos voltar um pouco no tempo em One Piece, mais precisamente 599 capítulos atrás, na capa colorida do capítulo 449. Nesse capítulo temos uma capa colorida em que há um dragão vermelho e folhas da árvore Sakura, que representam o Ryuou e o Wano. Luffy tá com o dedo no próprio nariz sentado, fazendo referência à lenda do governante das tempestades e do mar, o irmão do governador do sol, que nasceu do nariz de Izanagi na mitologia japonesa quando ele lavou o nariz. Lembram-se do pai do Hanuman Bajirang, que eu mencionei anteriormente ser o deus Vayu das tempestades? Pois bem, esse traço de mexer no nariz é algo dos Monkey. Luffy, Dragon e Garp têm esse costume de colocar o dedo no nariz, e olhem só, na cena do mangá em que descobrimos que Dragon é pai do Luffy, o próprio Garp tá fazendo exatamente isso. O sol do amanhecer e a tempestade dos D, mais uma vez eles são referenciados na figura do Luffy. Todos nós sabemos que os D e o Luffy estão ligados ao amanhecer e uma grande tempestade que eles trarão para o mundo. Curiosamente, isso também aparece em Binks Sake. A tempestade chegou em um céu distante. No capítulo 729, Law afirma: porque o D com certeza mais uma vez trará à tona outra tempestade. O céu distante também pode ser o Ano, uma terra isolada no tempo desde o século perdido. As ondas dançam, rufem os tambores, clara referência aos tambores de libertação. Se perder a coragem, esse será o seu fim, significando a honra e a coragem de quem espera, assim como o povo escravizado como o de Wano. Mas se você esperar, verá amanhã o brilho de um novo amanhecer. E esse é o amanhecer que é tão aguardado pelo povo do país de Wano. O próprio Luffy fez referência a Binks no Sake, e isso diante do próprio Kaido. Ele recitou esse trecho: um dia o que restará de nós serão apenas nossos ossos, no capítulo 1045. Ou seja, tudo isso tem a ver com essa batalha. O ano passará por uma grande tempestade antes do amanhecer, e essa tempestade será feita pelas mãos do Luffy no fim dessa batalha contra o Kaido. Ufa, acho que com isso as referências acabaram, certo? Certo? É claro que não. Observem isso, que absurdo. Capítulo 49, ele se chama A Tempestade. Capítulo 149, Rumble, que significa estrondo, o som de um trovão. Capítulo 449, esse é aquele da capa colorida do dragão vermelho que parece com o Kaido que eu citei anteriormente. Capítulo 649, capítulo que fala sobre a promessa do Joy Boy e a tempestade que ele trará para o mundo. E nesse capítulo também podemos ver a mesma onomatopeia dos tambores de libertação usada no despertar do Luffy e também no fim desse capítulo 1048. E isso acontece enquanto Robin e Neptune falam sobre o Joy Boy. Capítulo 949, Luffy promete derrotar Kaido e libertar os escravos do país de Wano. Luffy até o momento lutou contra Kaido usando fogo, e quando transformou-se no Gear 5 do Nika, usou os raios do céu. Eles estão em um embate entre hakis no céu, soltando raios para todos os lados, e Luffy nos últimos capítulos está em contato com o céu tempestuoso de Wano. Se uma tempestade virá antes do amanhecer desse país, com certeza será Luffy que vai provocá-la, e com todas essas referências, o golpe final com certeza terá os raios do céu. Nesse capítulo existem três conceitos: o fogo de Kaido, o Haki Ryuou dito por Luffy e a tal tempestade misteriosa. Imaginem a cena incrível que será Luffy superando o Haki de Kaido, causando uma explosão violenta de Haki nas nuvens junto com os raios e as chamas provocadas pelo dragão, causando uma tempestade nunca antes vista no céu de One Piece, simbolizando o início da tempestade que os D trarão. E no fim disso tudo, o céu se abrindo no amanhecer. Se One Piece está nos seus estágios finais, com certeza os ventos tempestuosos dos D começarão a mexer com o mundo. O garoto com a fruta do Deus do Sol, o Joy Boy, despertou. A profecia está prestes a se cumprir e não há quem possa mais pará-lo. O guerreiro da libertação está aqui e trará a tempestade para o mundo. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdo de One Piece. Também dá uma olhada aí na descrição que tá o nosso Instagram, onde a gente sempre deixa um post de perguntas para vocês mandarem e a gente responder em vídeo. E também o Discord do canal para você ter um contato muito mais fácil com a gente e conhecer a galera que também acompanha aqui o nosso canal. E é isso, galera, valeu!